da série de livros de romances de Emmanuel, Renúncia, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Afinal, chegaram a Paris, depois de longo tempo e de experimentarem os maiores incômodos na viagem. O padre Amanso Molosek, da Confraria dos Agostinhos, e companheiro dedicado de Damiano, esperava-o solícito. Segundo a notícia enviada de Ávila, preparara uma casa modesta no burgo de São Marcelo para Madalena e os seus, reservando um apartamento no presbitério de São Jacques para o velho amigo de muitos anos. A filha de Dom Inácio, da Caleça, variedade de carruagem com 4 rodas e 2 assentos puxada por 2 cavalos em parelha, em que se encontravam em trânsito, reparava com admiração as ruas e praças do seu reconhecimento. Luís XIV reinava ainda e a cidade atestava uma administração vigilante e cuidadosa. Depois de atravessar o burgo de São Vítor, a viatura penetrava o de São Marcelo e parava ao lado de modesta casinha. Desceram todos, e padre Damiano, muito gentil, oferecia a singela residência. A filha de Dom Inácio experimentava enorme estranheza pela mudança brusca de ambiente. Procurou, porém, adaptar-se à nova situação. Insistindo pela nota das despesas, fez questão de pagar tudo, embora Damiano e o amigo fizessem o possível por evitar o feito. Somente mais tarde o velho sacerdote retirou-se para São Jacques, quando a organização de todos os projetos tranquilizara Madalena e os seus. Alcione não conseguia dissimular a surpresa que lhe causava a extensão de Paris, com as suas expressões de vida imensa. No íntimo, rogava a Deus que fortalecesse o espírito para os trabalhos que lhe estivessem ali reservados, pronta à execução dos seus deveres. A primeira necessidade dos Villamil foi atendida daí a 2 dias. Padre Amâncio lhes angariou ótima serva, uma velhinha desamparada e dona de nobres sentimentos. Luísa captou logo as simpatias de Madalena e da filha. Há muito que ela se via quase em abandono. As famílias abastadas recusavam serviços de gente mais idosa, e a sua situação era das mais precárias. Tal circunstância aproximou-a mais fortemente da nova patroa, constituindo valioso arrimo para a esposa de Cirilo, que necessitava incrementar o próprio trabalho remunerado para atender aos gastos domésticos. Prementes dificuldades, no entanto, esperavam a filha de Dom Inácio, que a breve trecho se encontrou em maiores apuros. Sem sequer pudera sair à via pública a fim de visitar o túmulo dos pais, como tanto desejava, a mudança de meio trouxera-lhe a revivência da enfermidade dos pés, com caráter agudíssimo. Padre Damiano, por inexplicáveis circunstâncias, também adoecera em casa do colega, em São Jacques. Alcione, depois de atender aos encargos caseiros, ia todos os dias de um a outro bairro, grandemente preocupada com os 2 enfermos. Em casa, tomava as lições do irmão adotivo, buscava praticar o francês em longas conversações com Luísa e cuidava, com infinitos desvelos, das melhoras da genitora. Esta muito impressionada com a evasão dos reduzidos recursos que trouxera de Ávila. Procurava instruir a filhinha para a obtenção de trabalho em Paris lhe fosse facilitada. Em vão, enviou-a em procura de Colete e de outras amizades dos tempos idos. Madalena tinha a impressão de que forças impiedosas haviam varrido todos os traços parisienses em que encontrava as suas lembranças cariciosas. Alcione, apesar da fé que lhe fortalecia o coração, permanecia igualmente preocupada. Era indispensável atender ao tratamento materno, cuidar dos pagamentos à serva, prover as necessidades de Robe. Em suas visitas a Damiano, abstinha-se de lhe confiar as graves inquietações. O velho sacerdote, contraindo inesperadamente implacável moléstia dos pulmões, definhava dia a dia. A jovem, porém, criou coragem e solicitou o socorro de Padre Amâncio, a fim de lhe angariar algum trabalho. Costurava, bordava, ensinava música e talvez não fosse difícil obter colocação
em alguma oficina honesta ou em casas abastadas. O novo amigo da família Villamil pôs-se em campo. A antiga costureira nas vizinhanças da Ponte de São Miguel autorizou o padre Amâncio a lhe mandar a candidata para lhe conhecer as habilitações. Alcione apresentou-se. Madame Paulette, que mascarava os péssimos costumes com atitudes beatas, não gostou do seu porte nobre e da sua candura. Era demasiado pura e simples para servir-lhe aos propósitos abnóxios, vulgares, nefastos. Após observá-la meticulosamente, a costureira esboçou um gesto significativo e sentenciou: Lamento bastante, mas não é possível utilizar seus serviços por enquanto. Por que, madame? Perguntou a filha de Madalena, com a inflexão de tristeza por ver aniquilada a sua esperança. A interlocutora procurou ocultar os verdadeiros sentimentos, acentuando: Sua dificuldade de pronúncia não satisfaz as exigências da freguesia. Mas poderei costurar sem inconveniente, e com o tempo creio poder satisfazê-la no requinte à linguagem. Não posso, disse a outra inflexível. A clientela de bom gosto exige muitos recursos verbais. Alcione, muito humilde e deixando transparecer grande amargura na voz, insistiu. Madame Paulette, certamente a senhora está com razão. Entretanto, ousaria apelar para sua bondade. Tenho muita necessidade de trabalho. Minha mãe está gravemente enferma e, além disso, todas as despesas da casa correm por minha conta. Se a senhora pudesse admitir-me em sua oficina de costura, pode crer que praticaria uma ação caridosa e justa, com o nosso eterno reconhecimento. Quem sabe terá outros serviços de que me possa ocupar honestamente em sua casa? Sem conhecimentos em Paris, estamos em luta com os maiores obstáculos. Essas palavras, porém, embora denunciassem extrema aflição de uma filha carinhosa, não produziram efeito. Madame Paulette, com expressão algo irônica, voltou a dizer: Infelizmente não estou em condição de atendê-la, mas, minha menina, não será só a costura que lhe poderá valer. Há muitas mulheres da sua idade ganhando a vida em Paris com menores esforços. Enquanto Alcione, surpreendida com a insinuação tão ingrata, sentia-se impossibilitada de responder, a interlocutora concluía impiedosamente. Com seus modos simples e com a sua juventude, não seria difícil. Alcione sufocou as lágrimas dentro do peito e despediu-se, atordoada com o burburinho das ruas. Voltou à casa, submersa em graves cogitações. Madame Paulette fora cruel, mas cumpria colocá-la em sua posição e esquecê-la. Compreendia a inutilidade de se entregar a lamentações estéreis. Certo, Deus não lhe havia concedido as claridades divinas da fé para as horas tranquilas da existência. Seu coração detinha o depósito sagrado, a fim de aprender a nortear-se para o mais alto, ainda que desabassem as mais violentas tempestades. Em pensamento, tranquilizou-a. Não acreditava em Jesus como Salvador distante, mas como Mestre amado, presente em espírito às lições dos discípulos que os sofrimentos e experiências do mundo trazia. Sentia-se em momentos de testemunho. O Senhor não a esqueceria. Da sua inesgotável bondade viriam recursos inesperados. Prosseguiria, esforçando-se, e estava certa de que a mão de Jesus viria em seu socorro. Engolfada em profundas meditações, entrou em casa, morta de cansaço, tal como sucedera um dia a Madalena. Alcione também tivera necessidade de tranquilizar o espírito materno com palavras que disfarçassem as realidades amargas. De olhos esperançados, a esposa de Cirilo interrogou ansiosa: E o trabalho? Esboçando um sorriso de paz espiritual, a jovem acentuou: A oficina me admitirá por estes dias. A senhora Villamil deu um suspiro de alívio e murmurou: Graças a Deus. Que me dizes de Madame Paulette? É pessoa respeitável? Pouco conversamos, disse Alcione, mas ainda assim me pareceu pessoa muito estimável e digna. Ainda bem, exclamou a mãezinha, despreocupando-se. Meu maior receio provém de conhecer alguma coisa de abusos parisienses. Nem todas as costureiras são criaturas dedicadas ao lar.
Pode ficar tranquila, mamãe, declarou a jovem por desfazer os temores maternos. Em quaisquer circunstâncias, não esquecerei seus bons exemplos. Madame Villamil envolveu-a num olhar de carinho imenso, no qual transparecia a mágoa de não poder locomover-se e trabalhar. Mas, comovida, falou depois de longa pausa. Conheço de experiência própria o que significa pleitear umas tantas coisas nesta Paris. Antes de nasceres, minha mãe esteve de cama longo tempo. As necessidades tornavam-se cada vez mais prementes e tive de sair à cata de recursos, com a diferença que eu rogava favores e tu pedes trabalho. Em voz pausada, entrou a relatar velhas reminiscências, pintando ao vivo o quadro das falsas amigas de Dona Margarida, quando lhe atiraram em rosto certas observações ingratas e implacáveis.